Malaquias, capítulo 4, dos versículos de 1 até o 3, queridos, por favor. Malaquias 4, do 1 ao 3. O texto diz assim: Pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Nem raiz, nem galho algum sobrará. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sob as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar mais uma vez, queridos, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, oramos a Ti, Senhor, colocando em Tua presença nosso coração e a nossa mente, Senhor, porque nós vamos agora, Pai, ouvir a Tua palavra, Jesus. A Tua palavra que, diz Paulo, é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. A Tua palavra que, diz o Senhor Jesus, é a verdade que nos liberta, que nos transforma, Senhor. É essa palavra que o salmista diz que ela é luz, Senhor, meu Deus Pai, e lâmpada, Senhor, para o nosso caminhar, para os nossos pés, para o nosso andar. É essa verdade, Senhor, meu Deus, que tem o poder de nos transformar, de fazer de nós homens e mulheres segundo o seu coração. Que o Senhor possa, meu Deus, usar a palavra pregada nessa noite para alcançar o mais profundo do nosso ser, Jesus, e nos transformar segundo a Tua vontade. Que a palavra, Senhor, cumpra o seu papel no nome de Jesus, Pai, e que ela produza em nós os frutos, Senhor, meu Deus Pai, que o Senhor deseja produzir para a glória do Teu nome. Amém e amém. Queridos, a gente vai para esse momento de palavra, tá? E nesse texto eu tenho dois temas que nós vamos abordar, tá? Um é a ideia de que o dia do Senhor, quando o profeta diz, certamente vem o dia, tá? É uma referência ao dia do Senhor. E o outro tema aqui nesse texto tem a ver com o temor de Deus. Eu vou tratar dessas duas coisas. Hoje eu vou tratar a respeito basicamente do temor de Deus. Eu vou expor os versículos, né? E vou focar um pouco no temor de Deus. No domingo, porque eu preciso de uma pregação todinha para isso, eu vou falar sobre o dia do Senhor, tão propagado tanto no Velho como no Novo Testamento, tá? E eu vou trazer essa abordagem tanto do Velho como do Novo Testamento. Mas aqui eu quero me ater um pouco mais a essa questão do temor do Senhor. Mas eu vou expor o texto, tá bom? Porque nesse texto, querido, o profeta descreve aqui a separação definitiva entre ímpios e aqueles que são justos, tá? Só que essa separação definitiva, ela acontecerá no dia do juízo. O dia aqui, como o texto descreve, né? Pois certamente vem o dia. Eu já disse, é uma referência ao dia do Senhor. É um termo muito utilizado, irmãos, tá? É um tema muito recorrente. Os profetas Joel, Amós, Sofonias e tantos outros, Malaquias aqui, todos eles falam desse dia como sendo um dia da intervenção direta e decisiva de Deus na história para julgar o mal e redimir o seu povo. Tá? É lógico que esse dia é anunciado muitas vezes como juízo de Deus sobre algumas nações que prejudicaram e massacraram o povo de Deus, mas esse dia sempre apontará para um período escatológico, para um dia escatológico, quando o Senhor Jesus Cristo virá a esse mundo e então ele vai estabelecer o seu reino, tá? É bem interessante a ideia como é colocado aqui, querido. Esse dia, diz aqui o profeta, veja que ele usa uma metáfora muito interessante para falar. Ele diz que esse dia será como uma fornalha ardente para os ímpios, que serão consumidos como palha seca no fogo. Você percebe, irmãos? Palha seca, eu vou usar daqui a pouco a tradução da RA, ela chama isso de restolho, tá? Que é o termo técnico para isso aqui. Palha seca, por si só, ela é
altamente inflável. Agora imagine uma palha seca jogada numa fornalha ardente. É essa a metáfora, a imagem que o profeta quer gerar na nossa mente, sabe? Ele diz, ardente como a fornalha. É lógico que ele está descrevendo aqui um fogo intenso e purificador, tá? Para os soberbos, né, que são as pessoas arrogantes aqui, aquelas que se acham suficiente, e todos aqueles que cometem impiedade, esse dia será um dia de destruição completa, tá? Completa. Eu poderia chamar isso de o dia do juízo final de Deus, quando Deus finalmente ele destruirá por completo toda a maldade, toda a impiedade do mundo, tá? O Apocalipse retrata isso como o julgamento do grande trono branco, né? Que o juiz, na verdade, nem será Deus, porque de acordo com o Apocalipse, o juiz que estará sentado naquele trono nesse dia para julgar é o próprio Cristo, tá bom, queridos? Veja, ele diz, serão como restolho, né? Aí ele completa, não deixará raiz e nem ramo. Assim que coloca a revista atualizada. O restolho aqui é a palha seca que queima muito rapidamente. A imagem de não deixar raiz nem ramo significa um juízo final e irreversível. Ou seja, não haverá chance o ímpio não terá chance de brotar outra vez. A intenção do profeta, querido, é dizer que a destruição do perverso, ela será total e definitiva. Nós vamos falar um pouco disso no domingo, tá? Quando eu trouxer uma abordagem mais completa a respeito desse dia. Mas eu quero que você tenha essa consciência de que o profeta está aqui apontando para um tempo, tá? Toda vez que há alguma catástrofe, toda vez que há algum juízo de Deus em relação às nações do próprio povo de Deus, mesmo aqui a Israel, ou a alguma nação inimiga de Israel, Deus fala de um dia de juízo. O povo gosta de falar de um dia de juízo, o dia do Senhor. E há um conselho, se eu não me engano, a Sofonias acaba dizendo assim, olha, vocês não deveriam desejar esse dia, a não ser que você esteja com a vida no altar do Senhor. Porque esse é um dia de juízo onde Deus julgará a humanidade. É lógico que em alguns profetas, querido, isso se refere a juízos ali locais, ali juízos, né, de alguma nação, não se referindo exatamente ao dia do juízo, mas embora o profeta se refira a algo particular da sua época, essa expressão ela sempre vai apontar, no final das contas, para esse dia de juízo. Então, o texto começa falando desse dia. O profeta começa descrevendo esse dia e dizendo como ele será para aqueles que são ímpios, né? O dia do julgamento se aproxima queimando como uma fornalha. Os orgulhosos e os maus serão queimados como palha, serão completamente destruídos como uma árvore queimada até as raízes, ou das raízes até os ramos. É destruição completa. É isso que anuncia esse dia. O dia do juízo, para o homem sem Cristo, será um dia de destruição completa. Não é a aniquilação como alguns pregam, querido, tá? Não é isso. A ideia da fornalha ardente, do fogo, nos leva a crer que é a mesma coisa a qual João no Apocalipse descreve, porque ele diz que aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida, ele será lançado no lago de fogo e de enxofre, tá? Então provavelmente essa fornalha ardente aqui ponte para essa realidade final, onde não só aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida serão lançados, mas o Apocalipse diz que a besta, o dragão, o anticristo, todo mundo, o próprio diabo vai ser lançado, o inferno, tudo vai ser lançado nesse lago de fogo e de enxofre. Agora veja que coisa interessante, irmãos.
Por um lado, um dia terrível para aqueles que não amam a Deus, um dia de juízo para aqueles que são ímpios, mas por outro lado, querido, para aqueles que temem ao Senhor, é assim que o profeta descreve os tementes a Deus, aqueles que são servos do Senhor. Foi assim que ele começou o versículo 16, né? Que Deus ouvia aqueles que temem ao Senhor, ouvia o que eles estavam falando, eu preguei sobre isso domingo. Para essas pessoas, esse dia será um dia de cura e um dia de alegria. Olha o versículo 2, irmãos. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como bezerros do cevadouro. Essa tradução é muito ruim, eu vou mudar ela daqui a pouquinho, tá bom? Deixa eu só pegar aqui, olha isso aqui. Mas para vocês que me obedecem, nascerá o sol da justiça, trazendo cura em seus raios. Vocês serão curados e saltarão de alegria como bezerros soltos no pasto. Veja, aqui ele está construindo uma outra metáfora, uma outra imagem. Para os ímpios, para os homens maus, para os perversos, uma fornalha ardente. Uma fornalha ardente, sabe? Que vai consumir tudo. Mas para aqueles que temem ao Senhor, a imagem que ele traz, querida, de cura, de alegria, e ele pinta um quadro, que a gente vai já falar sobre isso, né? De bezerros ou bezerrinhos, quando soltos no pasto. Não sei, eu já fui da roça, eu sei exatamente do que o profeta está falando, sabe? Quando ele sai, querido, ele sai saltitando, sabe? O bezerrinho, ele sai pulando, na verdade, de alegria, passou o dia preso ali, a noite preso, ele sai pulando ali. Então, essa é uma imagem muito interessante, irmãos. Ele traz uma imagem de muita alegria, de muita felicidade, de muita liberdade, na verdade. Então, ele está contrastando, né, esse dia, o que ele significa para aqueles que não temem a Deus e o que ele significa para aqueles que temem a Deus. Por isso que ele começa, mas para vós, o mesmo dia de terror para uns é um dia de glória para outros. E é exatamente isso que acontecerá. Se você, quando eu estou falando com isso aqui, mas na minha mente eu estou visualizando literalmente ali o que diz o apóstolo João lá no Apocalipse, né? Aqueles que têm o seu nome no livro da vida, esses habitarão a Nova Jerusalém com o Senhor. Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, esses serão lançados no lago de fogo e de enxofre. É essa a ideia. Há um contraste. Queridos, aqui já me vem aqui algumas coisas na mente, sabe? Servir a Deus, irmãos, no mundo como nós vivemos hoje, tem vantagens e tem desvantagens. Trazem alegrias e trazem tristezas, sabe? Porque quem quer realmente viver a fé cristã, ele vai passar por muitas lutas nesse mundo, sabe? Nós teremos que abrir mão de muitas coisas que esse mundo oferece por causa do nosso amor e por causa do nosso temor ao Senhor. E muitas vezes a gente é zombado, a gente é escarnecido, sabe? Mas chegará um dia, queridos, chegará um dia em que o fato de sermos servos de Deus trará uma alegria indescritível. Deixa eu usar uma expressão bonita que eu acho linda demais. Trará uma alegria inenarrável, sabe? Palavras não serão suficientes para descrever esse dia. Esse dia chegará quando o Senhor se assentar no seu trono e ele então julgar a humanidade, e aqueles que são fiéis, os cordeiros, né? Os cordeiros, as ovelhas habitarão a Nova Jerusalém, e os bodes, usando as palavras de Jesus, serão lançados num lago de fogo, de enxofre, num lugar de condenação. Ele diz: mas para vós que temeis o meu nome, ou temer o nome. Temer a Deus, querido, é mais que medo. Alguém disse, né? Temer a Deus, ele colocou da seguinte forma: é reverência cultual, é cultuar a Deus com reverência. É lealdade pactual, é obediência que brota do reconhecimento da majestade e bondade de Deus. E ele termina dizendo assim: é a marca do remanescente fiel, é o temor. Queridos,
se você quer conhecer uma pessoa, se ela é crente ou não. Eu estava esse dia falando com alguém e que tá afastado dos caminhos do Senhor, né? Mas ouvindo a história, eu digo, meu filho, você é crente. Você é crente. Um crente, uma pessoa que está na igreja e que se desvia, né? Você sabe se aquela pessoa desviada, ela continua crente ou ímpia da seguinte forma. A única maneira que nós temos de observar isso é quando uma pessoa está na igreja e ela sai e ela perde o temor de Deus. Na verdade, ela não perdeu, ela nunca teve o temor de Deus. Ela só agora que ela não está na igreja, que ela não se sente presa a algum tipo de mandamento, a algum tipo de legalismo. Então ela se acha agora à vontade, livre para fazer o que ela sempre quis fazer. Mas uma pessoa que nasceu de novo, que tem o temor de Deus no seu coração, ela está desviada, ela pode até ir para a bagaceira mesmo, mas aí você vai ouvir, querido, que ela vai lidar com um sentimento de culpa, com aquela vozinha na consciência falando o tempo todo. É porque ela não perdeu o temor de Deus. É simples demais, irmãos. Quando eu acompanho algumas pessoas, aqui mesmo no local, aqui da cidade mesmo, que serviram a Deus a vida toda aí e tal, aí de repente desviou, e você começa a olhar essa pessoa na rede social, e eu digo, isso aqui não, isso aqui nunca desviou, isso aqui ela sempre esteve longe do Senhor, estava na igreja, mas longe de Deus. Podia cantar na igreja, podia pregar na igreja, mas nunca teve temor de Deus. Talvez tivesse medo de ser exposta, medo de ser denunciada, medo de ser pego fazendo alguma coisa de errado e disciplinado na igreja, mas temor de Deus não houve. Porque quem tem o temor de Deus não perde, irmãos, não perde, tá? Bom, eu quero tratar com vocês a respeito dessa questão do temor, porque veja o que o texto diz mais uma vez, querido. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Aí segue o texto. Vós o que temeis o meu nome. Eu quero tratar disso com vocês, tá bom? Bom, em Deuteronômio, no capítulo 10, e o versículo 12, lá está escrito assim: E agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Aí ele responde: não é que vocês temam o Senhor, né? Não é que vocês andem em todos os seus caminhos, não é que vocês amem e sirvam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a tua alma. Então, o temor ao Senhor aqui, querido, implica andar nos caminhos do Senhor, implica amar e servir ao Senhor de todo o coração. Isso é temer a Deus, sabe? Isso é temer a Deus. Há um comentarista que eu acompanho, ele é um comentarista reformado chamado Vincent Cheng, eu não sei pronunciar o nome desse cara, Cheng. Ele, falando sobre o temor de Deus, ele diz, olha, o ponto central é que o temor de Deus deve incluir um senso de terror. Isso aqui choca muita gente, sabe? Ele é mais do que muitas pessoas entendem por reverência ou respeito, embora inclua esses elementos. Ele está dizendo, o temor inclui essa reverência, porque toda vez que alguém vai falar de temor de Deus, ela tem medo de dizer que temor de Deus também significa medo de Deus. Mas a Bíblia é muito clara, querido, com relação a isso. Aí nós usamos uma expressão chamada, um temor reverente, que não é errado. Só que o temor reverente não explica exatamente o temor a Deus, sabe? Explica em parte, mas não completamente. Então é uma explicação incompleta para a questão do temor a Deus. Então, vou repetir. O ponto central é que o temor de Deus deve incluir um senso de terror. Ele é mais do que muitas pessoas entendem por reverência ou respeito, embora inclua esses elementos. Além disso, esse terror não é gerado apenas pela possibilidade da punição. Ele está dizendo assim, olha, o medo, o terror não é produzido apenas pelo medo da punição, mas também por uma percepção clara da transcendência de Deus. Aí ele cita um dicionário em inglês chamado New Unger, eu não sei pronunciar esse negócio aqui, que diz assim, o dicionário diz assim, o dicionário está definindo o que é temor. Esse temor existiria em uma alma piedosa, mesmo que não houvesse punição pelo pecado. Ele está dizendo o seguinte, sim, é necessário que haja esse temor, esse medo, esse terror de Deus, ainda que não houvesse o medo da punição.
A ideia aqui, querido, é quando o homem está diante da presença de Deus, o seu coração se enche de temor, de medo. Eu vou te mostrar isso aqui, tá? A transcendência de Deus, irmãos, ela se refere ao fato de que Deus está acima, além e independentemente de tudo que foi criado. Ele não é limitado pelo tempo, pelo espaço, tá? Pela matéria ou pelas leis naturais. Esse conceito de transcendência é muito lindo, irmãos. Quando a gente estuda o que é a transcendência, é muito bacana. Esse conceito de transcendência expressa a grandeza, a majestade e a santidade de Deus, que o colocam em uma posição absolutamente distinta e separada da criação. Eu vou te dar exemplo já do que é transcendência de Deus, de quando o homem se coloca diante dessa transcendência e qual é a resposta dele diante disso, tá bom? Mas vamos lá. Eu vou continuar aqui a questão do Vincent Shango. Ele continua dizendo assim, olha, entretanto, não precisamos eliminar completamente o temor da punição dentro do temor piedoso, pois o medo da punição não contradiz a perseverança dos santos. De fato, os santos podem ser preservados, pelo menos em parte, pelo temor da punição. Ele está dizendo, o medo de ser punido pode preservar o santo, pode mantê-lo nos caminhos do Senhor, enquanto que aqueles que não têm o temor de Deus, sabe, até temem a punição, mas continuam desobedientes. Eles têm medo, é o que eu estou falando. A pessoa está dentro da igreja, ela não tem temor de Deus, mas ela tem medo de ser punido. Como é que é isso? Se eu pecar dentro da igreja, se eu fizer alguma coisa que a igreja não gosta, que o pastor não gosta, e eu for descoberto, isso vai me custar um preço. Não é que ela está com medo de Deus, não é que ela tem temor de Deus no coração, ela tem medo das pessoas. É diferente. Agora veja o texto, querido. Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 20, do 18 até o 20. Eu vou citar muito a Bíblia, irmãos, porque eu quero mostrar a ideia do temor biblicamente, nas palavras das Escrituras, tá bom? Isso aqui é quando o povo está diante de Deus, lá no Monte Sinai, e que Deus resolve aparecer para eles, tá? Olha como é que é descrito aqui. Quando o povo ouviu os trovões, vamos lá, eu vou te dar um pouquinho mais de contexto para você entender melhor o que vai ser dito aqui. O povo está reunido no Monte Sinai, no pé do Monte Sinai. Deus disse para Moisés consagrar o povo porque ele vai aparecer. Então, lá se consagram, eles guardam uma certa distância do monte, não pode se aproximar muito, né? Quando chega o dia de Deus se aparecer, uma nuvem escura e espessa cobre a montanha e raios começam a cruzar os céus sobre aquela nuvem. Irmãos, fogo, nuvem, raios, trovões, o monte estremece e de repente Deus começa a falar. Olha só, quando o povo ouviu os trovões e o som forte da trombeta, tinha até som de trombeta, né? E quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou à distância tremendo de medo. Eles estão com medo, tá? Agora veja, versículo 19. Por causa do medo, eles disseram a Moisés, fale você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, por quê? Porque morreríamos. Aí Moisés respondeu, não tenham medo, pois Deus veio desse modo para prová-los e para que o temor a Ele os impeça de pecar. Não tenham medo. Medo e temor aqui são praticamente a mesma palavra, da mesma raiz. A mesma raiz, querido. O temor aqui significa medo, terror e temor. E o medo significa temer, significa reverenciar, daí a ideia da reverência, né? Mas significa também ter medo. É medo mesmo. Eles olharam para aquilo, o monte fumegando, uma nuvem escura, raio cortando os céus, um som de trombeta. E aí, queridos, eles pensaram, nós vamos morrer, Deus vai nos matar. Por que, irmãos? Por que é que o homem tem medo de Deus? É simples, querido. É porque eles, quando estão diante de Deus, eles se enxergam de verdade.
Queridos, eu vejo as pessoas dizendo assim, Senhor, eu quero ver a tua glória. Irmãos, tudo bem, eu também quero, mas eu tenho um medo disso, porque você não tem ideia. Porque nenhum homem viu a Deus e permaneceu de pé. Todos que viram a Deus caem prostrados, desesperados. Por quê? Porque imediatamente eles têm consciência de quem são e, mais ainda, têm consciência de quem é Deus. Eu vou já te mostrar isso mais uma vez, tá bom? Isaías capítulo 6, versículo 5. Olha o que está escrito. Aqui é Isaías que tem uma visão de Deus. Então, ele está... vou só ler o texto. Então, disse eu, ai de mim, ele viu Deus. O Senhor apareceu para ele em glória e majestade. E ele disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei e o Senhor dos exércitos. Aqui o profeta, querido, tem uma percepção da transcendência de Deus. Ele está diante da glória e da majestade de Deus e sabe que é um homem pecador. Eu sou um homem de lábios impuros. Ele sabe que é um pecador. E o curioso, querido, é que ao saber que é um pecador e que está diante de Deus, o que lhe vem é medo. Medo. O problema de Isaías aqui não é um temor reverente, irmãos. Ele está com medo. Por quê? Porque ele tem consciência de quem ele é e também pelo fato de saber quem é Deus. Ele está vendo a glória de Deus. Eu diria a vocês, querido, que um dos grandes problemas da igreja hoje é falta de temor a Deus. Não vou dizer que é o único, mas é um dos grandes problemas hoje na igreja, querido. É falta de temor de Deus. Eu vou continuar te mostrando, irmãos, o que é essa falta de temor e o que o homem, por falta de temor a Deus, é levado a fazer, querido. Atos, agora eu vou sair do Velho Testamento e vou para o Novo. Atos, no capítulo 5, a partir do versículo 8. É uma história muito conhecida, irmãos, muito conhecida. Um casal chamado Ananias e Safira tinha um terreno. Eles venderam esse terreno. Quando eles pegaram o dinheiro do terreno, eles entraram num acordo entre eles e disseram, nós vamos pegar parte do dinheiro e guardar para nós e vamos entregar o restante aos apóstolos para abençoar os necessitados e nós vamos dizer que nós estamos dando todo o dinheiro do terreno. Irmãos, isso reflete falta de temor de Deus. Isso é uma atitude louca, irmãos. Isso é característico de alguém que, veja, está dentro da igreja, está vendo o agir de Deus, o poder de Deus, mas não tem temor de Deus. Eu vou ler só a parte que diz respeito a Safira, porque Ananias... Mas olha, Atos 5 a partir do 8. Pedro perguntou aqui a Safira, diga-me, vocês venderam aquela terra por este preço? Ele já tinha falado com Ananias, perguntou, Ananias foi lá, Pedro disse, olha Ananias, por que você fez isso? Por que você não ficou com todo o dinheiro para você? O dinheiro era teu, não precisava fazer isso. Por que você não chegou e disse a verdade? Olha apóstolo, nós vendemos um terreno e a gente precisou de uma certa quantia, mas está aqui o restante, nós queremos abençoar a igreja. Por que vocês quiseram enganar Deus? Porque essa é a proposta. Vocês não estão mentindo a homens, vocês estão mentindo a Deus. Vocês não estão querendo enganar a gente, vocês estão querendo enganar a Deus, na verdade. Por isso eles foram mortos. Daí a falta de temor, querido. Então veja, Pedro perguntou, diga-me, vocês venderam aquela terra por este preço? Sim, respondeu ela, vendemos. Então Pedro disse, como é que você e seu marido puderam até mesmo pensar em fazer uma coisa dessa? Conspirar contra o Espírito Santo? Veja, do lado de fora daquela porta estão os jovens que sepultaram seu marido. Eles vão levar você também. Imediatamente, ela caiu morta no chão. Os jovens entraram e, ao ver que Safira havia morrido, carregaram o corpo para fora e o sepultaram ao lado do marido. Agora veja o versículo 11, irmãos. Um profundo temor se apoderou de toda a igreja e de todos os outros que souberam o que tinha acontecido. Todo mundo ficou com medo. Medo. Algumas pessoas dizem, pastor, mas ter medo de Deus não é bom. Irmãos, ter medo, querido, significa que a gente vai
procurar viver da melhor forma possível. Sim, não é para ter medo de Deus no sentido de que agora eu vou me afastar do Senhor porque eu estou com medo. Não, não. Aí sim, esse temor a Deus deve produzir no meu coração um sentimento onde eu busque agradar a Deus, onde eu evite de todas as formas possíveis, sabe, querer viver uma vida que afronte o caráter de Deus, que afronte a santidade de Deus, que traga vergonha para o Senhor. Essa coisa deve me levar, querido, a andar de acordo com a vontade do Senhor. É porque não há esse temor, irmãos, que você vai encontrar na igreja tantos escândalos, começando de cima dos pastores e membros de igreja. A igreja brasileira, querido, é um show de horrores nesse sentido, de escândalos, de coisas vergonhosas. Você vai para as redes sociais, irmãos, é um negócio absurdo, absurdo, querido. E eu só posso acreditar, irmãos, que isso se dá porque as pessoas não têm temor de Deus. A palavra que Lucas usa aqui para temor é a palavra phobos. Eu imagino que é daqui onde vem a palavra fobia, medo, sabe? Essa palavra fobo, ela é derivada da palavra phebomai, que significa amedrontar. Ela significa medo, temor e terror, sabe? Terror. É aquilo que espalha medo. A notícia do que aconteceu e do que Deus fez com Ananias e Safira espalhou medo no meio das pessoas. A igreja ficou com medo. Aí, querido, a ideia é, não posso brincar com Deus, não posso mentir para Deus. E realmente, irmãos, se a gente quiser viver uma vida agradável ao Senhor, querido, a gente não pode brincar com Deus. Não pode achar que Deus não está vendo. Não pode achar que Deus não sabe o que nós pensamos, o que nós fazemos, o que nós... Não pode, irmãos. É esse tipo de temor, querido, que me ajuda a viver em santidade. É esse tipo de temor que me ajuda a andar em retidão diante do Senhor, que me ajuda a evitar determinadas circunstâncias e pecados, porque eu sei que Deus me conhece, sabe o que eu estou fazendo, o que eu estou querendo, o que eu estou desejando. Tem mais ainda, irmãos. Eu quero que você tenha essa consciência, porque, veja, são os que temem ao Senhor que no dia do juízo se alegrarão. Se alegrarão como bezerros soltos no pasto. Essa é uma imagem muito linda, irmãos. Muito linda. Agora, 2 Coríntios 5, 10 e 11. Olha só. Porque todos nós teremos de comparecer diante de Cristo para sermos julgados e termos as nossas vidas desnudadas diante dele. Olha que imagem que Paulo está pintando. Aqui nesse texto, o versículo 10 é de uma tradução e o versículo 11 é de outra, porque eu juntei os dois para tornar o texto mais claro para a gente, né? Então veja, porque todos nós teremos de comparecer diante de Cristo para sermos julgados e termos as nossas vidas desnudadas, esquadrinhadas, sabe, diante dele. Cada um de nós receberá o que merecer pelas coisas boas ou más que tiver feito neste corpo terreno. Agora, versículo 11. É porque conhecemos esse temor solene do Senhor que nos esforçamos tanto para persuadir os outros. Veja aqui, irmãos, Paulo está pintando um quadro para nós lindo demais. Ele diz, eu sei o que vai acontecer quando nós estivermos diante do Senhor. Eu sei que o Senhor vai vasculhar a nossa vida. O Senhor, lembra lá novamente de Apocalipse 20? Os livros vão se abrir. Os livros vão se abrir. E nós seremos julgados por aquilo que estão escritos nesses livros. Tá? Eu sempre usei, irmãos, eu até parei de usar essa metáfora. Rodrigo, acho que aconteceu alguma coisa com a transmissão aí, viu? Parou tudo aqui. Eu sempre gostei de usar uma metáfora, irmãos, com relação a isso, sabe? Imagina assim, no dia do grande julgamento, eu acredito que todos, crentes e não crentes, passarão pelo julgamento. É a minha opinião pessoal, baseada no entendimento que eu tenho do Apocalipse e de outros textos bíblicos. Então, é mais ou menos assim. Nós vamos entrar diante do grande trono branco e o Senhor Jesus estará sentado lá. Deixa eu pegar um de vocês aqui como cobaia, aqui rapidinho. O que tu acha, Ailson? Entra o Ailson lá. E quando o Ailson entrar diante do Senhor, vai abrir um telão gigantesco e a vida do Ailson será mostrada desde o nascimento até a morte.
O que vai ser mostrado? Tudo o que ele fez, tudo o que ele disse e tudo o que ele pensou. Quando esse filme terminar, a sentença será dada. Agora imagine qual será a sentença. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todos, crentes e não crentes, nesse dia serão reprovados. Não há um que escape. Todo mundo será reprovado. Qual é a diferença? Porque o texto vai dizer. Domingo eu vou ler o texto com vocês, tá bom? O texto vai dizer. Depois que esse livro será aberto, a vida será passada a limpo, o Senhor vai dizer assim, traga o livro da vida. Deixa eu olhar se o nome dele está aqui. Porque reprovado ele já está. Eu só preciso saber, é lógico que eu estou exagerando. Estou exagerando um pouquinho para dar um choque, né? Reprovado ele já está. Deixa eu ver se o nome está no livro da vida. Eu imagino que será parecido com isso aqui, querido. Parecido com isso. Paulo sabe disso. E porque ele sabe disso, ele não mede esforço para tentar de todas as formas possíveis a persuadir as pessoas a crerem em Cristo. Porque só crendo em Cristo, então naquele dia, ele será poupado. É isso que motivava Paulo. Como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Tremor. O temor você já sabe, é medo, terror, reverência. Mas a palavra tremor, querido, aqui, é a palavra grega tromos, e ela significa um estremecimento de medo. Isso aqui de acordo com o dicionário Theia, eu não sei pronunciar esse troço aqui. E no Strong, ela tem o sentido de tremer com temor, ou significa tremer de medo. Então ele está dizendo, desenvolva a sua salvação com temor e com tremor, na verdade. Isso fala, querido, da necessidade que nós temos de termos cuidados com a nossa vida. Queridos, eu venho dizendo assim, irmãos, que se a igreja pregasse o evangelho puro e simples, se os pastores resolvessem abrir as suas bíblias e expor, não ficar procurando textos, sabe, para falar de promessa, para falar de bênção o tempo todo e deixando os textos difíceis, não querendo abordar essas coisas para não desagradar a igreja, sabe? Aquela ideia de estar sempre uma palavrazinha boa, a palavra aquela de ânimo, mas... E, olha, eu estou lendo, irmãos, de novo, pela 31ª vez eu estou lendo os profetas maiores. Qual é a causa número 1 do cativeiro babilônico, por exemplo? Por que a nação de Israel foi destruída completamente? Por que a sua população quase que na sua totalidade foi consumida, querido? Sabe por quê? Falsos profetas no meio do povo de Deus. E pregavam uma mensagem mentirosa para agradar as pessoas. E não só pregavam essa mensagem mentirosa, como eles manipulavam as autoridades e o povo contra os verdadeiros profetas de Deus. Está lá Jeremias com a canga no pescoço. Acho que é Jeremias, eu não lembro qual. É Jeremias, com a canga no pescoço, dizendo, olha, é isso que vai acontecer com vocês. Vem um falso profeta, um sacerdote, falso profeta, que pega a canga, quebra a canga e diz, olha, em 2 anos, tudo aquilo que foi levado daqui, o Senhor está dizendo, em 2 anos será trazido de volta. Mentindo para o povo. É lógico, querido, se eu trouxer a verdade como eu estou trazendo para vocês aqui, uma mensagem difícil, falando do temor de Deus, a necessidade do temor de Deus, e trouxesse uma mensagem aqui, falando de bênção, de prosperidade, eu tenho certeza, irmãos, que vocês prefeririam ouvir a mensagem de prosperidade, entende? É natural do ser humano. Então as pessoas estavam sempre prontas a dar ouvidos aos falsos profetas no lugar de ouvir os homens de Deus. E a consequência disso é a destruição da nação. O rei Nabucodonosor entra em Jerusalém, destrói os muros, destrói o templo, leva tudo que... Irmãos, é um negócio muito triste.
Eu fico lendo aquele negócio ali, eu fico dizendo, meu Deus, o Senhor está dizendo, olha, eu vou matar todo mundo, eu vou matar todo mundo. Vocês viraram as costas para mim. Aquele que não morrer, aquele que ficar na cidade vai morrer de fome. O que sair, tentar fugir, vai morrer de praga. Um animal feroz vai comer. E aí ele vai dizendo, irmãos, é fome, é praga, é a espada do inimigo. E tudo obra de Deus, não tem nada a ver com o diabo, não, é tudo Deus mesmo. Por quê? Porque o povo resolveu dar ouvidos aos falsos profetas, entende? E rejeitar, não só rejeitar, mas perseguir o profeta de Deus. Vamos, leia lá, Isaías, Jeremias, Ezequiel, eu gosto de ler. É ruim porque é repetitivo, mas você aprende demais, querido. A culpa quase todas são exatamente dos falsos profetas, dos sacerdotes mentirosos que estão usando a posição de sacerdote, usando o nome do Senhor para enganar as pessoas, levando elas à destruição. É um negócio terrível, querido. É um negócio terrível. A gente precisa falar mais disso, irmãos. O temor de Deus, irmãos, é o fator motivacional mais importante para a conduta cristã. E é o que distingue o comportamento cristão dos demais. Ele é, em grande parte, a marca distintiva dos crentes. Quando não há temor de Deus no coração das pessoas, elas vivem como se Deus não existisse, querido. Entenda isso. Eu vou te mostrar isso na Bíblia. Quando não há temor de Deus no coração do homem, ele vive como se Deus não existisse. Malaquias, nós pregamos sobre isso aqui, Malaquias 3, versículo 5, só o 5, olha. Naquele dia eu julgarei vocês. Não demorarei para testemunhar contra os feiticeiros, adúlteros e mentirosos. Falarei contra aqueles que roubam o salário de seus empregados, que oprimem as viúvas e órfãos, ou que privam os estrangeiros de seus direitos, pois essas pessoas não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Observe, irmãos, por que é que essas pessoas estão praticando feitiçaria? Por que é que elas estão cometendo adultério? Por que é que elas estão mentindo? Por que é que essas pessoas estão roubando seus empregados, oprimindo as viúvas e os órfãos, ou mesmo privando os estrangeiros dos seus direitos? E a resposta do Senhor é porque elas não me temem. É porque elas não me temem. Ainda que se diga povo de Deus, ainda que esteja indo ao templo cultuar ao Senhor, elas não me temem, diz o Senhor. E porque não me temem, agem como se Deus não existisse. A verdade é essa, querido. Mas tem mais um texto ainda. Isso aqui é mais delicado, né? Romanos capítulo 3. A partir do versículo 10, esse é um dos textos mais dramáticos das Escrituras, mais duros das Escrituras. Ele diz assim, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, se desviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem e engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. E ele termina dizendo assim, que eles desconhecem o caminho da paz. A pergunta é, por que essas pessoas são assim, querido? Por que são ímpias? Por que não buscam a Deus? Por que tanta malignidade em suas ações? Por que elas não têm paz? Aí o versículo 18 respondem, é porque não há temor de Deus diante dos seus olhos. É por isso. É por tudo isso que o profeta Malaquias diz que o sol da justiça só nascerá para aqueles que temem a Deus. Só aqueles que temem a Deus, querido, é que desfrutarão dessa alegria, desse prazer, sabe? Deixa eu só ver. Versículo 2, irmãos, voltando para Malaquias. Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura em suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Com relação à expressão sol da justiça, querido, a tradição cristã quase que inteiramente, quase que universalmente, ela identifica essa figura com Jesus Cristo. Ele é a personificação, e de fato é isso, Jesus é a personificação da justiça de Deus e a fonte de toda a retidão. Você quer ver um texto interessante? Lucas, no capítulo 1, quando João Batista recupera a fala e ele começa então a louvar o Senhor, ele diz isso aqui, capítulo 1, a partir do versículo 76.
Ele está se referindo a João. Primeiro é João. E você, menino, o menino aqui é João. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho. Está repetindo Malaquias, sabe? Malaquias 3. Para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelos quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar os nossos pés no caminho da paz. Jesus é esse sol nascente que visitará o seu povo e que trará luz para aqueles que estão em trevas, querido. Esse é Cristo. Por isso que a tradição cristã quase que inteira atribui o termo sol da justiça à pessoa de Jesus. Entretanto, alguns estudiosos dizem que essa expressão não se refere diretamente a Cristo como uma pessoa. Vai dar no mesmo, sabe? Mas sim a manifestação da justiça divina. Tá certo isso aqui. Só que eu conjugaria as duas coisas. Não é só uma referência à manifestação da justiça. Até porque Jesus é essa personificação da justiça, né? Então vai dar no mesmo, tá? Talvez é só uma forma diferente de ver a mesma coisa, né? Agora veja, o sol da justiça traz cura nas suas asas. A palavra aqui, asas, querido, dizem os estudiosos, ela pode se referir aos raios do sol que se estendem. Naquelas culturas, né? Quando o sol os raios começam a aparecer, aí eles chamam isso de asas, eles chamam esses raios do sol de asas. Mas também, essa palavra tem o sentido de orla do manto. Orla do manto. Se Jesus é o sol da justiça, aí é uma viagem bacana, sabe? Eu gosto da ideia. Veja, se Jesus é o sol da justiça e as suas asas trazem cura, e aqui asas é uma referência também à orla do manto, o manto é aquele roupão que ele vestia, né? Isso nos lembra um fato muito interessante no Evangelho de Marcos. Está em Mateus também, e Lucas, me parece, mas em Marcos, no capítulo 5, do 26 a 34, quando uma mulher que tinha uma hemorragia e que ficou 12 anos sangrando, essa mulher se achega a Jesus e ela toca onde? Ela toca na orla do manto de Jesus, trazendo cura para ela. O versículo 34 diz, Jesus lhe disse, filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz e fique livre desse mal. Então a ideia é que em Jesus há uma cura completa, há uma cura espiritual, há uma cura emocional, né? E na ressurreição haverá cura física completa, como essa mulher experimentou aqui. Olha, Jesus disse, filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz e fique livre do seu mal. Eu tenho aqui esses 3 tipos de cura. Cura física, cura emocional. Quando ele chama de filha, ele está curando essa mulher emocionalmente, tá? Você foi salva, e aí ele está falando de salvação realmente. Mas é bem bacana. A ideia eu gosto da ideia. Ele é esse raio, né? É o sol da justiça que nas suas asas trazem cura e trazem alegria. Isso será um fato consumado quando o Senhor Jesus Cristo voltar e nos resgatar, né? E nos introduzir na Nova Jerusalém. Aí a Bíblia vai dizer que ali não há dor, ali não há sofrimento, ali não haverá mais tristeza, nem nada disso, tá? Então nós viveremos eternamente num estado de alegria, de cura por toda a eternidade, de felicidade por toda a eternidade. Ele é esse sol da justiça. Concordo com os estudiosos que dizem que isso aponta claramente para a pessoa de Jesus Cristo. Agora, para finalizar, eu gosto dessa ideia, irmãos. Saireis e saltareis como bezerros da estrevaria. Aqui ele fala dos justos antes perseguidos e oprimidos,
eles saltarão de alegria como bezerros soltos do curral, né? Que saem livres, na verdade. Ah, querido, essa é uma imagem muito linda. Quando eu falo isso aqui, irmãos, e me vem à mente um bezerrinho que você abre a porteira, ele sai saltitando, pulando. É lindo de se ver, querido. É uma imagem muito bonita para a gente manter em mente, e isso retrata a alegria daqueles que estão em Cristo Jesus. Se por um lado aqueles que não conhecem a Cristo, que não amam a Cristo, experimentarão um juízo, fogo eterno, por outro lado, aqueles que amam ao Senhor, aqueles que temem ao Senhor, experimentarão então uma alegria eterna, prazer eterno, querido, prazer eterno. É bem interessante, irmãos, é bem interessante a gente olhar a vida cristã por essa perspectiva. Enquanto a gente estiver aqui, nós teremos problema, é verdade isso, nós teremos problema. Haverá crises, haverá tribulação, haverá momentos sim de gozo, a gente experimenta um pouco das alegrias da eternidade aqui, mas no geral, querido, o fato de ser fiel ao Senhor, Paulo vai dizer que se alguém quiser viver piedosamente, ele vai padecer um pouco, entende? A vida cristã vivida no temor de Deus, tentando agradar a Deus, tentando servir a Deus de todo o coração, com todo o nosso ser. Ah, querido, isso trará alguma dificuldade para nós. Mas, querido, como diz Paulo, as tribulações dessa vida não podem se comparar com o gozo que nós experimentaremos na eternidade. E eu não sei quando isso vai acontecer, querido. Eu só sei que isso vai acontecer e nós vamos experimentar isso. Ah, irmãos, se tem uma coisa que a gente deveria criar uma certa expectativa dessa experiência de viver eternamente na presença do Senhor. Sabe, um autor tentando retratar o que é a alegria da eternidade, ele disse uma coisa que pode chocar vocês, talvez vocês se escandalizem, eu não sei como é que Larry Crabb, ele diz que a sensação de prazer que mais se assemelha em toda a existência humana com o gozo da eternidade eu não sei se eu falo isso para vocês. Para os que conhecem, né? É o orgasmo. Ele diz isso. Ele diz que o orgasmo é a sensação de prazer que mais se assemelha. Eu só lembro da Bianca falando de uma senhorinha em São Sebastião. Minha filha, eu achava que ia morrer, minha filha. A mulher casada há 50 anos nunca tinha experimentado um orgasmo. No dia que ela experimentou, ela achou que fosse morrer de tanta felicidade, tanta alegria, tanto prazer. E isso aqui dava um bom tema para o de casar, não daria não? Será que todo mundo conhece essa experiência de perto? Será que todas as mulheres casadas sabem o que é isso? Mas isso é pro cu de casais, irmãos, tá bom? Não é pra hoje. Queridos, um dia, eu não sei quando vai ser esse dia, mas um dia nós estaremos junto com todos os santos de todas as épocas, num grande e festivo culto ao Cordeiro. Irmãos, eu li a experiência de um pastor batista nos Estados Unidos que sofreu um acidente e dizem os médicos ele ficou morto por 1h30, preso nas ferragens do carro. E nesse tempo em que ele ficou preso nas ferragens do carro, ele foi levado ao paraíso. E ele começa a descrever a caminhada dele, de onde ele aparece do outro lado da vida, em direção à Nova Jerusalém. E ele começa a descrever, quando ele se aproxima dos muros da Nova Jerusalém, ele faz uma descrição, querido, do louvor. Ele diz que conseguia ouvir e sentir o prazer de ouvir 5, 6 músicas simultaneamente. É como se não tem uma coisa de uma música atrapalhar a outra. Ele conseguia não só ouvir, mas se alegrar profundamente com aquele prazer de estar ouvindo um som celestial. Ele começa a descrever, irmãos, diante de Deus, eu disse, Senhor, se é isso, vem aí, pode me levar, estou preparadinho da Silva.
Eu imagino, e olha que isso é só um sonho. Ele teve uma revelação, ele teve uma experiência com o Senhor. É que a gente não tem consciência disso, irmãos. E porque a gente não tem consciência disso, a gente é muito preso à nossa realidade. E a gente até diz isso, né? Ah, pastor, se o inferno fosse só isso aqui, eu não me incomodaria de ficar aqui. É porque nós não temos consciência do que é a presença de Deus, do que é estar diante do Senhor, da alegria, do prazer, da sensação de plenitude absoluta, irmãos. Eu estou falando aqui, mas nem eu sei exatamente o que é isso, querido. Uma vez, eu encerro com isso. Eu tive um sonho e eu sonhei morrendo, irmãos. E quando eu morri, que a minha alma saiu do corpo, irmãos, eu tento descrever isso, mas eu não consigo descrever a alegria, a sensação de liberdade, de prazer. É impossível descrever. Foi outro dia que, quando eu acordei, eu digo: o Senhor me leva logo, porque eu estou preparado. Porque se é para experimentar isso aqui, irmão, pense numa sensação, sabe? De morrer. Foi um negócio assim. Eu não sei como é que vai ser, querido. Eu só sei que o que a Bíblia diz a respeito dessa nova vida, irmãos, é um prazer. É por isso que o Léo Krebs, ele começou a procurar alguma coisa que se assemelhasse. Ele diz assim: olha, a experiência mais próxima é essa. É essa. Não sei, querido. Um dia nós vamos experimentar. Um dia nós estaremos lá. E nós desfrutaremos disso por toda a eternidade. Quem vai experimentar isso? Aqueles que temem o Senhor. São essas as pessoas. Os outros, infelizmente, querido, os outros sofrerão juízo eterno, condenação eterna. Amém? Vamos nos colocar de pé?